Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, trouxe um break news aqui. Tá rolando um rumor, tudo indica, segundo a imprensa, que o Neymar está fora da Copa. E a gente vai conferir aqui, ó, com o Rica Perrone, a opinião dele, porque ele trouxe um pouco mais de informação pra dar um contexto, certo? Eu concordo bastante com o que ele fala e quero que vocês também deixem aqui embaixo se você concorda ou não com essa visão a respeito do que ele tá falando sobre o Neymar não estar na Copa. Beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia tem vídeo aqui. Vamos conferir aqui, ó. E você começa a conversar e ouvir quais são as teorias para você entender onde que tá mais certo o caminho. E aí, se você me perguntar hoje, dia 25, falar assim, Rica, depois de estar ali, de conversar aqui e ali, o que você acha? Eu acho que hoje ele não iria pra Copa. Eu acho que hoje o Ancelotti não levaria o Neymar pra Copa. Todas as teorias que eu ouvi e entendi, e algumas que eu criei na minha própria cabeça, pelo que eu ouvi, levam a entender o seguinte: o Ancelotti já está muito inclinado naturalmente a fazer uma coisa. O que é essa coisa? É levar ou é não levar? Quem acha que é levar, acredita que o Ancelotti já está fazendo está fazendo direcionadamente isso há um ano, porque é o seguinte: se em algum momento ele sinalizar para o Neymar que ele está com a vaga na Copa, o Neymar pode diminuir o ritmo de cuidado. Então ele não quer que isso aconteça e aí, portanto, ele vai manter até o final para no dia 18 chamar e falar: garoto, eu só fiz isso para te manter tentando se recuperar o máximo que você pudesse. Só isso. Nunca foi uma dúvida para mim. E pronto, o Neymar abraça ele, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito mais na teoria de que o Ancelotti já foi convencido por algumas pessoas que são contra, que acham que o Neymar vai dar trabalho. Quando você pergunta o trabalho, ninguém consegue te responder, ninguém honesto vai conseguir te responder. Falar: o Neymar é um cara difícil de grupo. Porque o Neymar não é. Todos os grupos que o Neymar trabalha adoram ele. Todos os jogadores da seleção brasileira adoram o Neymar. Todos os jogadores da seleção brasileira querem que o Neymar seja convocado. Todos eles. Comissão técnica da seleção brasileira entende, através de algumas pessoas no entorno, uma coisa que eles têm razão. Eles têm uma crítica, eles têm um incômodo, eu diria, com o Neymar, e eles estão certos. Que é o seguinte: fala assim, cara, o Neymar não controla o entorno dele. É verdade. O entorno do Neymar é passional. O entorno do Neymar não são profissionais, são pessoas ligadas ao Neymar desde o nascimento dele. Pai, irmã, parentes, amigos de infância. Esse é o entorno técnico dele. Então ele tem um entorno que eu acho competente, mas esse entorno é reativo. E esse entorno reativo, às vezes fica na seção lá de responde a isso, responde aquilo, manda uma indireta, manda não sei quem, não sei o que lá, tumultua. Esse tumulto no entendimento de algumas pessoas é o seguinte: pô, por que ele não controla isso? Ele gosta disso? Essa indireta é ele que tá dando? E é verdade, faz sentido. É uma crítica que faz muito sentido. Ao contrário da maioria, essa crítica faz sentido. Tipo assim, porra, Neymar, você tem que virar pros caras em volta de você e falar: parou, quem fala sou eu, caralho. Não quero que vocês briguem por mim, eu brigo por mim. Parou, vocês estão tumultuando mais o ambiente. E quando isso não acontece, fica na cabeça dos caras o seguinte: ele tá concordando ou ele tá sem falar nada, cada um acha o que quiser. Seja qual for, concordo com essa crítica. Acho que o Neymar poderia chegar pros parceiros dele e falar: cara, vocês estão tumultuando uma novela. Mas o que você percebe ali em volta, ali no treino da seleção e tal, e aqui em Orlando, né, estando com as pessoas que estão aqui e tal, é muito fácil, cara, você perceber o seguinte: não é uma coisa midiática, não é uma coisa assim que a imprensa, né, no programa de TV, não, cara. O tempo inteiro, 95% dos assuntos em volta durante uma hora de treino lá da seleção era o Neymar. Todo mundo só fala disso. Aí você fala assim: ah, mas o fulano fala disso todo dia. Cara, o cara que fala bem, o cara que fala mal, ele tá reagindo a você. E você está reagindo a uma coisa que a imprensa tá fazendo pra caçar teu clique, que é o seguinte: tem algum fato novo de ontem pra hoje? Não. O que a imprensa faz? Ela inventa um. Por quê? Porque o assunto Neymar engaja você. Então você, por exemplo, tá assistindo esse vídeo aqui provavelmente porque tem Neymar na capa. E aí você tá aqui ou pra comentar dizendo que eu defendo o Neymar, ou pra comentar que você ama o Neymar, ou pra comentar que você odeia o Neymar. Mas por que você tá pensando nisso hoje? Porque ontem não tinha nada sobre o Neymar. Aí eles inventaram um problema. O que o Neymar faz enquanto ele está sentado na cadeira da casa dele? Cara, desculpa, mas o cara jogar um campeonato de pôquer online virou uma questão? Puta merda, gente. Se você tirar um minuto da sua consciência, você vai falar: cara, isso não é uma questão. Porque se ele estivesse assistindo série, ele estava fazendo o mesmo esforço. Se ele estivesse jogando videogame, ele estava fazendo o mesmo esforço. Ele está sentado na frente do computador. Se ele sai pra rua, não, você tem que voltar porque você não pode sair pra rua porque você tem que se recuperar. Que já é meio tosco, porque existe uma equipe médica ali, milhões gastos nisso. Obviamente eles sabem se ele pode ou não mais do que a gente sentado no nosso computador, no nosso celular. Mas você tem até uma lógica de falar assim: ah, não, pô, o cara tava na balada, o cara devia estar descansando. Aí de repente o cara joga um poker das 2 da tarde até 10 horas da noite, dorme, no dia seguinte tem a segunda rodada, como todo campeonato de poker, né, são dias, sentado na porra de uma cadeira. E as pessoas no dia seguinte estão dizendo: realmente o cara não. Aí o cara vai bater um pênalti na Kings League, um evento totalmente negócio, ele vai ali, bate um pênalti e volta pra casa. Não é possível. Você vê programas de televisão constrangedores, cara, não é possível que ele foi bater um pênalti. Qual é o problema dele fazer gravar uma propaganda? É a mesma coisa, ele vai fazer uma ação comercial. Qual é o problema dele sair na folga dele lá, bater um pênalti e voltar pra casa? Qual é o problema? Só que a mídia faz isso.
porque ela quer o seu like, ela quer o seu view. E aí você entra nessa pilha de que o Neymar não consegue sair da pauta. O Neymar não sair da pauta é extremamente ruim pro Neymar. Por quê? Porque vira uma pressão e uma discussão diária onde vai desgastando a relação com o CBF, com o Ancelotti, comissão técnica. E é um desgaste totalmente desnecessário, e essa é a parte que eu culpo totalmente o Ancelotti, acho muito incompetente essa parte da gestão, que é, e vou culpar até mais, eu vou culpar o Rodrigo, vou culpar o Samir, todos eles. Por quê? Porque se eu sou o presidente da CBF e eu tô vendo que isso virou uma novela midiática, que isso não está sob meu controle, e que isso virou um show pras massas, eu preciso interromper isso. Porque isso é problema meu, da seleção brasileira. Eu tô disputando uma Copa do Mundo. Eu não tô disputando a atenção e nem quem tem razão. Todo mundo aqui, que quer o Neymar ou que não quer o Neymar, no dia 18, ele vai estar convocado ou não vai. Tá me lembrando muito o Roberto Baggio em 98 na Itália. No dia 19, todo mundo aqui vai estar torcendo pra seleção brasileira com o Neymar ou sem Neymar. Então, não vai mudar. O fato que a gente quer é disputar a Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Se for possível, ganhar. No dia 19, a gente vai ter essa definição já na nossa cabeça muito clara. O problema é que até lá, em vez da gente estar curtindo, tem um Brasil e França amanhã e tal, a gente está no entorno dessa coisa do Neymar sustentado pela mídia, que massivamente não quer o Neymar por questões políticas. Eu posso afirmar isso aqui, eu dou a cara tapa para qualquer jornalista que quiser. A imprensa brasileira toma 90% dos seus partidos a favor e contra qualquer assunto e qualquer pessoa por orientação política. Eu sou um exemplo disso, né? Eu ouvi frases na minha vida desde 2014, se eu não me engano, onde até então eu era o queridinho. A partir do momento que eu me posicionei e disse que eu estava de um lado da eleição que eles não estavam, eu ouvi frases de grandes jornalistas brasileiros que nunca mais falaram comigo, do tipo assim: cara, você é inteligente demais pra pensar isso. Eu falei assim, mas eu podia achar a mesma coisa, né? Mas enfim, a partir do momento que você não pensa o que eles pensam, você vira um inimigo. É assim que funciona, eu estou afirmando isso pra vocês, não é uma dúvida que eu tenho 30 anos enfiado nisso, eu posso garantir pra você. Se você não pensar o que a imprensa quer, se você não agir conforme a imprensa quer, de maneira geral, a imprensa massacra você por outros meios. Isso acontece com todo mundo e com o Neymar é mais um caso, com o Renato, enfim, com qualquer pessoa que não beijar a mão daquilo que eles querem ou deles pessoalmente, né? Como são pessoas que não fazem isso, eles acabam tomando essa porrada. E acontece comigo, na minha carreira acontece isso o tempo todo, então eu sei muito bem do que eu tô falando. Acho que a CBF tinha que interromper isso. Como é que interrompe isso, Rica? Como é que a CBF pode interromper isso? Eu acho que a CBF tinha, através do Rodrigo ou do Samir propriamente, chamar e falar: Ancelotti, vem cá, chega. Neymar, reunião, os dois aqui, off, sem ninguém saber. Senta aqui. Tu vai levar o cara, tu fala pro cara. Tu não vai levar o cara, tu fala pro cara. Você quer o que do cara pra levar ele? Você tá, o que é? Senta vocês dois, resolve. Neymar, eu não quero mais que os seus parceiros mandem em direta. Beleza, Ancelotti. Ô, Ancelotti, eu quero que você fale comigo e não que você fale tal. Beleza, eu vou ligar pra você. Então, estamos conversando até o dia 18, estamos conversando. Neymar, se eu vou te chamar ou não, vai depender disso. Beleza. Acabou. Você encerra a troca de... Porque a imprensa fomenta pra gerar essa troca. Porque essa troca gera mais um programa no dia seguinte. Então, toda essa movimentação é pra gerar a troca de farpas, pra tentar encontrar na frase do Ancelotti uma citação ao Neymar, que não tá sendo. Pra tentar encontrar no que o Neymar fez uma provocação ao Ancelotti, o que não é o caso. Mas na tentativa de achar isso o tempo inteiro. Então, a CBF tinha que interromper essa novela e falar assim: cara, essa novela é ruim pra mim, seleção brasileira, eu preciso parar isso. E ela não vai parar. Se o Brasil perder pra França amanhã, se o Brasil perde pra França amanhã com o Neymar, estamos indo pra Copa com problemas. Normal, como a gente sempre vai. Se o Brasil perde pra França amanhã, todo mundo sabe o que vai acontecer. O assunto Neymar, ele dobra a partir de amanhã. Quem que ganha com isso? Então eu não concordo com a condução disso, acho que está sendo extremamente... Sabe aquela coisa profissional que na verdade é amadora? Que é assim, para parecer profissional eu vou agir de acordo com tudo que a faculdade de marketing esportivo me ensinou. Tudo bem, meu anjo, mas é que às vezes é mais fácil você chamar o cara e falar: vem cá, vamos resolver aqui, nós dois aqui. Não, esquece essa merda, esquece o manual, eu e você, a gente resolve. Resolve, cara, 90% dos casos resolve. Bom, rapaziada, é isso. Concordo bastante com o que o Rica Perrone falou, o que ele expôs aqui. O fato é que o Neymar, ele tá tão marcado pela mídia por conta dos próprios erros dele mesmo, né? Questão de festa, balada. Eu entendo que isso não deveria interferir no campo. Só que as pessoas, o país que a gente vive, ele não sabe dividir dessa forma, né? Se você teve grandes ídolos que fizeram, às vezes, pior do que o Neymar, e mesmo assim são ídolos, né? Mas o fato é que o Neymar errou tanto, ele fez tantas coisas ruins, que não se tem mais aquele voto positivo, aquela aposta no Neymar. Embora na última Copa ele tenha sido um bom jogador, né? Se não tivesse sido o erro do Fred, a gente provavelmente teria ido mais ou menos até as finais ali. Não sei se até a final, mas até as finais teria ido. Mas a gente fica com aquele gostinho de tipo assim, e se ele for agora? Embora fisicamente ele não esteja bom. E eu concordo que se ele fosse pra Copa agora, ele de fato não iria jogar. Mas o questionamento é, ele aceitaria ficar no banco? Ele não ia fazer cara feia, igual ele sempre fez quando foi substituído? Porque o que pesa em cima do Neymar é a respeito da molecagem, o jeito de moleque que ele tem, que ele sempre teve. Mas aparentemente ele nunca age como homem. Por exemplo, o que o Rica Perrone falou. Pô, vamos sentar, vamos conversar, botar os panos
a limpo, né? Vamos, homem pra homem, troca ideia, olha aqui pra mim, vamos trocar ideia, vamos resolver isso. Nenhum dos dois lados tem essa atitude. Eu acho que se o Neymar tivesse uma atitude dessa, ó, o presidente da CBF, ó, quero falar com o Ancelotti, vamos marcar uma reunião, não sei o quê. O problema é que o Neymar, ele se acha tão superior, tão importante, que ele nunca vai fazer isso. E ego não enche barriga de ninguém, entendeu? E aí fica dois homens, dois caras, duas instituições brigando de um lado, do outro, e nada se resolve, né? Não que... É o que eu tô falando, não que o Neymar ir para a Copa vai fazer tanta diferença assim, mas ele é um jogador diferente dos que a gente tem ali, porque ele pensa diferente, ele joga diferente. O fato dele estar no Santos não ajuda muito ele, porque é como se ele pensasse à frente do Santos e os outros jogadores não acompanhassem o pensamento e o raciocínio dele, entendeu? Mas na seleção, com um dos melhores jogadores do mundo ali, você tem uma zaga, um meio de campo, atacantes bons que jogam na Europa, pô, você consegue encaixar o Neymar nesse time para que ele pense melhor o jogo. Vai ser cai-cai? Vai ser cai-cai, porque ele não aguenta pancada, os caras vão chegar nele, ele vai cair, ele não vai aguentar o tranco, mas é o tipo de jogador que com uma bola ele vai te dar um lançamento, que ele vai resolver o jogo, com uma jogada ali, um drible, alguma coisa, ele vai fazer uma diferença nesse time que a gente precisa no Brasil, porque se a gente analisar os últimos jogos do Brasil, não são jogos vistosos assim que você fala, nossa, meu Deus do céu, tá jogando muito, não, são assim, bem medianos. Se fosse um outro treinador que não fosse o Ancelotti, ele já tinha sido mandado embora, como foram os anteriores, né, como foi o Diniz, como foi o Dorival. Eu acho que o Neymar, ele acaba sofrendo muito mais pela mídia do que por ele. Porém, ele errou tanto, ele teve tanta falta de atitude, o entorno dele também é muito complicado, que agora não se tem mais um voto de confiança. E isso, no momento mais importante da carreira dele, que ele tem que se provar, que ele poderia ter a possibilidade de ganhar uma Copa do Mundo, ele não tem o que falta para um jogador, que é alguém que aposte em você, que acredite que você possa ajudar, que você possa contribuir. Isso pode ser que prejudique o Brasil. Eu não posso cravar, porque a gente tá falando de um Neymar hipotético. A gente não sabe como que ele seria. A gente precisava de um teste, porque ainda que o Ancelotti chame ele, vai no dia lá 19 lá, chama ele de última hora, a gente ainda vai trabalhar com o Neymar hipotético, porque a gente não viu ele jogando com esses jogadores. A gente, embora ele tenha talento, não basta você só ter o talento, você tem que ter um entrosamento. Quantos jogadores a gente viu? O próprio exemplo do Real Madrid, que montou um time de galácticos, né? Só tem estrela no time, mas que no início da temporada não tava engatando, ninguém tava jogando nada. É uma aposta muito arriscada você trazer o Neymar por um último momento. Felipe, acho que ele não vai. Eu acho que é uma queda de braço entre a CBF e o Neymar. O Ancelotti botou o pau na mesa, mandou medir e falou, eu que mando aqui. E na seleção do Ancelotti não vai ter o Neymar, porque com certeza ele sabe quem é o Neymar. Embora seja um cara muito legal, que todo mundo fala, ele não vai deixar que a autoridade dele seja ultrapassada por um jogador. Isso pode ser um erro, porque, como o Rica Perrone falou, se o Brasil perde para a França, vai estar todo mundo falando, por que não levou o Neymar? Por que não traz o Neymar? E aí vai ficar feio pro próprio Ancelotti, que tá defendendo de que não vai levar. É interessante essa ansiedade que ele tá causando sobre o Neymar, sobre ir ou não ir, ser importante ou não ser importante. Pô, se esforça mais, joga mais, eu quero tirar o melhor de você, quero que você vá até as últimas consequências, porque é muito interessante isso que tá acontecendo com o Neymar, porque ele tem tudo, ele é o Batman brasileiro, ele tem tudo, só que ele se vê diante de uma situação em que o dinheiro dele não compra a posição dele, ele não consegue comprar estar na Copa, ele não consegue comprar que a CBF o coloque lá, entendeu? Então tem que ser por mérito, ele tem que trabalhar, ele tem que demonstrar mais uma vez, depois de todos esses anos, de que ele é merecedor daquilo. Isso para um atleta é muito difícil, ao mesmo tempo é desafiante, porque se você encara isso por um lado, de que é um desafio, cara, você vai se esforçar, você vai se matar. A gente vê Cristiano Ronaldo, Messi, que estão aí numa idade bem avançada, mas todo dia eles estão se provando.
Aí você tem o lado bom e o lado ruim. O Neymar pode levar para esse lado bom de um desafio, ou pro lado ruim, que é o lado mais arrogante, que tipo assim, eu sou maior do que isso, eu não preciso disso, eles vão ver o que eles vão perder a Copa sem mim, etc e tal. Entendeu? Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. A gente reagiu aqui à opinião do Rica Perrone, concordo bastante com o que ele disse, faz sentido a analogia dele, tá? Mas quero saber o que você pensa também, deixa aqui nos comentários e dá uma hypada nesse vídeo pra ajudar nós, beleza? Vou tentar aparecer mais vezes pra gente trazer notícias e essa discussão aqui no canal, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Em ação, análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é